Shalom. A gente comemora a festa de Lag BaOmer, onde o rabino, o Rav Shimon Bar Yochai, né, era o nome dele, ele revela um novo aspecto, uma nova visão da Torá, né, que é o Zohar, que os alunos recebem naquele momento e depois transmitem para o povo judeu. E por isso a gente comemora a festa de Lag BaOmer. Ele teve uma luz tremenda naquele dia, ele faleceu naquele dia, por essa nova Torá que foi revelada. Se a gente analisar a vida desse rabino, né, do Rav Shimon Bar Yochai, a gente percebe que a vida dele não foi tão fácil assim. Ele, um dia ele falou uma coisa contra, a Gemara conta, né, Masechet Shabbat, na página 34, Amud Beit. A Gemara conta que uma vez ele falou uma coisa contra o Império Romano e entregaram ele que ele falou isso. E ele foi obrigado a fugir do Império Romano e se esconder numa caverna, né? Para os romanos não acharem ele. E ele não contou para ninguém onde ele estava totalmente escondido nessa caverna. E nessa caverna ele ficou 13 anos lá. A chefe fez um milagre para ele, nasceu uma árvore de haruvim, eu acho que é alfarrobo, né? Ele comia isso, não é uma dieta assim tão rica, né? Uma frutinha assim, que ele passou 13 anos comendo. A Shem colocou uma fonte de água para ele tomava água. Nessa caverna tinha areia, né? Na caverna ele tirava as roupas e se enterrava na areia, sem roupa, e deixava as roupas para as tefilot, para fazer as rezas, o que gerou neles várias feridas no corpo, né? Quando ele saiu da caverna. Ele estava sozinho, ele e o filho dele, né? O filho dele foi também. E ele passou assim 13 anos, nessas condições, comendo só uma frutinha, né? Uma fruta pequena, não era uma refeição farta, né? Bebendo água, sem pessoas, sem família, sozinho, com medo que iam pegar ele. Ele passou 13 anos assim, não foi tão fácil. E aí veio Eliyahu Navi, avisou para ele que já podia voltar, que os romanos já não estavam perseguindo ele, ele voltou. E aí ele virou um gigante da Torá, virou um gigante do povo, um gigante espiritual, né? Ele virou depois desse tempo na caverna. Agora, se a gente pensa nesse tempo dele na caverna, nessas condições, né, de isolamento, de alimentação restrita, nem roupas tinha, né, uma situação, só ele e o filho dele, 24 horas por dia. A gente pensa que é um sofrimento muito grande. Ele podia ficar amargurado, né? Ele podia falar, não aguento mais, que vida é essa? Né? Tipo, eu quero comer Ele não era brasileiro, né? Se fosse brasileiro, ele ia falar, eu quero comer arroz com feijão. Não era brasileiro, não sei que ele gostava de comer, mas ele comia uma carne, comia uma coisa mais nutritiva, né? do que umas frutinhas. E a solidão, ele e o filho dele, vem ver pessoas, nada. Mas não, ele não ficou amargurado, ele usou aquela situação ao contrário, para crescer, para florescer, para melhorar, para ficar mais espiritual. Óbvio que não foi fácil para ele isso, mas ele soube aproveitar o sofrimento como impulso para o crescimento. Isso a gente pode aprender dele também, que toda pessoa na sua vida ela tem momentos de sofrimento, né, de dificuldades, seja com dinheiro, seja com shalom bait, com a paz na família, seja com saúde, seja com filhos, seja o que não casou, seja assim por vai. A gente tem muitos sofrimentos na vida. O importante é a gente usar o sofrimento como trampolim, como impulso para crescer, para prosperar, para florescer, para se aproximar de Hashem, para ficar mais espiritual. E não deixar que esses sofrimentos amargurem a gente, diminuam a gente, façam a gente ficar mais opaco. Ao contrário, a gente tem que brilhar mais com o sofrimento, crescer mais, ficar mais alto. Eu ouvi uma história, uma vez que ouvi de um Rav essa história, do Rav Yaakov, um rabino em Israel, que tinha uma família, pai e mãe, que tinham 2 filhos, e aconteceu uma tragédia, infelizmente, o pai e a mãe morreram na frente das crianças, de forma trágica, e essas crianças ficaram sozinhas, e uma das crianças virou uma pessoa doente, que passava a vida internado e com problemas mentais,
e no final teve um fim trágico também. E a outra virou uma pessoa extremamente bem-sucedida, uma pessoa muito rica e bem-sucedida, com família, uma pessoa que deu muito certo. E aí foram perguntar pro que foi mal na vida, mas o que aconteceu? Por que sua vida foi tão sofrida? Ele falou, olha, ele contou o que houve com os pais, tudo. Todo mundo falava, é verdade, com uma vida dessa não dá mesmo para a pessoa ter uma vida normal. E perguntavam para o outro, né, que deu certo, que ficou rico, bem-sucedido, como você conseguiu chegar tão alto na vida, como você foi tão bem? Ele falou, contava a mesma coisa, a mesma história. Ou seja, que para um foi uma pressão esmagadora que destruía ele, a mesma história e para o outro foi um trampolim, uma fonte de subida para ele chegar nos pontos mais altos. Ou seja, que o importante é a gente sempre aproveitar os reveses da vida, as dificuldades da vida, os buracos do caminho, para conseguir pegar impulso e ir mais alto ainda, e se aproximar de Hashem, crescer espiritualmente, crescer na Torá, em Irat Shamayim, Bezrat Hashem, tudo de bom.